Olá, meu querido, boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Vamos mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje a nossa mensagem está escrito aqui no livro de Atos, o capítulo 5 e o versículo 12 por diante, que fala com relação aos milagres e maravilhas que os discípulos de Jesus faziam entre o povo em Jerusalém. Porque Jesus disse, de Marcos 16:15, Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado." E a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que crêem no nome de Jesus. E por isso que os discípulos deram continuidade à pregação do Evangelho e os prodígios e maravilhas que Jesus fez aqui na terra. Jesus disse: "Aquele que crê em mim fará essas coisas maiores do que eu fiz." Imagine. Porque Jesus disse: "Eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim fará essas maravilhas, esses milagres maiores do que eu." E Jesus fez milagres extraordinários. Jesus curou os enfermos. Jesus expulsou os demônios. Jesus ele deu vista aos cegos. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus fez maravilhas grandes. E muitos dos milagres que Jesus fez não foram registrados todos, mas foram inúmeros milagres. E Jesus falou para os seus discípulos: "Aquele que crê em mim fará esses milagres e fará maior ainda, porque eu vou para o meu Pai." Então Jesus disse que tudo é possível aquele que crê no nome dele. E os discípulos pregando as maravilhas, pregando as boas novas, pregando o Evangelho, dando continuidade ao que Jesus fez aqui na terra e que mandou nos fazer. E os sinais aconteciam. Aqui está escrito em Atos 5, versículo 12. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. E ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles. Mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo, por causa dos milagres. E os apóstolos faziam as pessoas e punham os doentes nas ruas e nas esteiras. Fazia isso para que, quando o Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. E a multidão via das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. A Bíblia diz que Pedro, ele tinha o dom de curar. A Bíblia diz que só a sombra de Pedro, onde ele passava, os enfermos eram curados. E a Bíblia diz que a notícia corria por toda parte, e de várias cidades. O povo trazia os doentes, trazia os perturbados, possessos de demônios, oprimidos por espíritos malignos. E a Bíblia diz que o povo pegava aquelas pessoas que estavam doentes e colocava numa esteira, na rua, sentado, deitado, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse aquela pessoa, ele era curado. E os espíritos malignos eram expelidos. Esse é o Evangelho que Jesus mandou pregar. O Evangelho é composto de salvação. O Evangelho ele é composto de libertação. O Evangelho é composto de vida eterna e vida abundante. A cura do corpo, da alma e do espírito. Libertação. Jesus disse: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor." E Jesus mandou que fizesse isso. Libertar os cativos, libertar os deprimidos,
os oprimidos, os depressivos. Que muitas pessoas estão doentes, doentes emocional, doentes psicologicamente, doentes por doenças espirituais, que tem doença que é espirituais, tem doenças que é opressão, e que essas doenças não cura com remédio. Essa doença não sai em diagnóstico, não tem um diagnóstico preciso, ou seja, essa doença não sai em raio-x, o problema, em ressonância magnética, porque são doenças por espíritos malignos, opressão. E a Bíblia diz que o povo trazia todas as pessoas de várias cidades, pessoas doentes, pessoas oprimidas, pessoas escravas por espíritos maus, e ali colocava deitado ali nas esteiras, e quando Pedro passava, só a sombra, quando cobria aquela pessoa era curado de determinadas doenças e liberto de espíritos maus. E como está aqui dizendo, e por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas e os doentes nas ruas e nas camas e esteiras, e fazia isto para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. E a multidão vinha de cidades vizinhas de Jerusalém e trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus. Tem pessoas que são dominadas por espíritos malignos, pessoas perturbadas. E quando a pessoa é dominada por determinado espírito maligno, por demônios, não tem remédio que dê jeito. O remédio é só Jesus Cristo. É o poder de Deus. É pessoas que têm a unção do Espírito Santo. Pessoa que tem os dons espirituais. Para pôr a mão sobre essa pessoa e expulsar o demônio, mandar que os espíritos maus batem retirada da vida dessas pessoas. Porque tem gente que é doente psicologicamente, tem um distúrbio mental, e às vezes o distúrbio mental é uma seta do diabo, e ali vai para o psiquiatra, e ali o que é que ele vai falar? O que é que ele vai recejar? Remédio tarja preta. Remédio tarja preta, que na verdade não retira o mal, não expulsa o mal, e nem cura nem liberta. A pessoa fica mais doente, fica sonolento, fica fora de si, e aí a pessoa perde a autoestima, vai cochilando, dormindo direto. Quando o efeito do remédio passa, ele fica mais agressivo ainda. E quando vai tomando o remédio, aquele remédio vai ficando fraco, perdendo a eficácia. E tem que passar outro remédio mais forte, outra substância, porque aquele já está ficando fraco. Porque quem liberta é Jesus Cristo, é o poder de Deus. Então precisa alguém, um ministro do Evangelho, pessoas que têm os dons do Espírito Santo, pessoas como esses, como os apóstolos, e Deus ter chamado, ter levantado ministérios, ter levantado um ministro do Evangelho, pastores, profetas, pessoas que têm os dons espirituais, que é seguidor de Cristo, que aceitou Jesus como Salvador e está fazendo o ide de Jesus Cristo. Como está escrito, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu estou pregando Bíblia, não estou pregando a minha própria teoria. Eu estou pregando a palavra de Deus, o Evangelho, a boas novas, que é salvação, que é libertação, que é a cura do corpo, da alma e do espírito, e vida abundante. O Evangelho, ele é completo. O Evangelho no grego se chama souzo, porque é completo. É vida eterna, é liberdade. Jesus disse: se pois o homem, está escrito lá no livro de Romanos 8:32,
Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E só quem liberta é Jesus Cristo. É só Jesus. Se, pois, o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. E só quem liberta é Jesus. Através da sua palavra, através do poder do Evangelho. É por isso que se tem que pregar o Evangelho. E Deus tem levantado várias pessoas para levar a palavra de Deus, libertando os cativos e os oprimidos, levando a solução, que é Jesus Cristo, através da sua palavra. Porque o povo está doente emocionalmente, estão depressivos, estão perturbados, oprimidos, que o remédio, às vezes os remédios não resolvem a determinadas doenças. Tem determinadas doenças, tem determinado mal que só liberta com o poder de Deus. Alguém que tenha unção, alguém que seja seguidor de Cristo, alguém que um dia foi chamado para essa obra, para levar a solução, que é Jesus, ganhar as almas, resgatar da mão do inimigo, resgatar essas pessoas da mão do opressor, para que ela possa ser livre de fato e de verdade. Jesus disse: em meu nome expulsarás os demônios. Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo quanto eu tenho mandado. E Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. E se você quiser fazer uma aliança com Deus, com Jesus Cristo, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, coloca a sua mão no peito e diga: hoje eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero seguidor. Eu quero ser como essa pessoa que Jesus chamou para ser seguidor, para ser discípulo, para ser servo de Deus. E diga: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu confesso os meus pecados e aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço os meus pecados, que sou pecador e que preciso do teu perdão e que preciso da tua salvação e que preciso ser liberto. E que o Senhor assine o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser herdeiro e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados desde quando eu nasci. Eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor receba essa pessoa, que o Senhor apague os pecados dela, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, que ela venha se tornar uma nova criatura. Tua palavra diz que com a boca confessa, com o coração se crê. Fazendo isto, está fazendo para a salvação. Está recebendo a Cristo como o Senhor e Salvador. Está se tornando filho de Deus. Está nascendo de novo uma nova criatura. E que o Senhor aviva o nome dela no livro da vida. Apaga os pecados dela. Ela vai permanecer sendo um pecador, mas um pecador lavado, redimido, que não vai viver mais na prática do pecado. Assina o nome dele no livro da vida e não deixa se apagar. E tem misericórdia dele, Pai. Salva ele e a casa dele e a família dele. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus guarde você, a sua casa, a sua família. Que Deus abra o entendimento para o conhecimento da verdade. Que só Jesus Cristo salva. Que só Jesus Cristo liberta. Que só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Está escrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe.